A gente convidou, Beatriz pode ficar com a gente aqui, o advogado Rui Badaró, que é membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB, para analisar essa decisão da Justiça. O doutor já está com a gente, 10 horas e 7 minutinhos. Doutor Rui, muito obrigada por estar conosco aqui. Bom, a gente tinha combinado do senhor começar aqui falando sobre o caso Robinho, que é a expectativa do noticiário nacional, mas eis que a gente acorda com essa decisão da Justiça, agora espanhola, concedendo a liberdade condicional. Essa liberdade condicional, ela pode cair por terra dependendo de qualquer recurso que a defesa da vítima possa entrar, né? Qual que é a segurança desse benefício a Daniel Alves? Patrícia, bom dia. Neste caso especificamente, essa decisão conseguida aí pela defesa do Daniel Alves simplesmente é uma coordenação de uma série de esforços aí por parte da defesa no intuito de obter esse resultado. Agora, se efetivamente os recursos da vítima do estupro poderá surtir efeito, é possível, cabe recurso para ambas as partes aí, dessa decisão, por óbvio que essa decisão permitirá ao Daniel Alves ser libertado e acompanhar aí os próximos passos aí de recursos e etc. Doutor, uma questão que vejo muitas pessoas comentando nesta manhã, depois dessa decisão da Justiça Espanhola, é o seguinte: Daniel Alves está preso há 1 ano e 3 meses. E durante esse período em que ele cumpriu a prisão antes da condenação, ele teve os pedidos de liberdade negados, né? A defesa dele tentou por algumas vezes a liberdade dele, que nunca foi concedida, justamente alegando um risco de fuga para o Brasil, uma vez que Daniel Alves tem os 2 passaportes, brasileiro e também espanhol. Mas por que agora, depois de ter sido condenado por estupro, a Justiça concede essa liberdade neste momento? Quer dizer, enquanto ele ainda não tinha sido condenado, ainda era acusado, a liberdade tinha sido negada. E agora que já foi condenado, a liberdade foi concedida. Claro, mediante o pagamento da fiança, a entrega dos passaportes, a determinação de que ele deve comparecer semanalmente ao tribunal. Mas por que isso agora, doutor? Já era esperado? Por que isso não foi concedido antes, então? Explica pra gente, por favor. Parece-me que a questão é relacionada ao momento processual. Antes da decisão que condenou o Daniel Alves, né, a sua pena, nós tínhamos um cenário que havia, sim, uma preocupação de eventual fuga, dado o poderio econômico dessa pessoa, desse jogador, frente a todos os mecanismos que a justiça espanhola teria. Então, óbvio constatar que seja por conta de dinheiro, seja por conta de ser bastante conhecido, ele teria mecanismos e havia uma preocupação de eventual saída do Daniel Alves da Espanha e evasão aí para o Brasil, né, uma fuga para o Brasil, entre aspas. Agora, por que essa mudança de posição? Agora nós já temos um cenário estabelecido, com uma sentença penal condenatória, que estabeleceu uma série de penas a ele com relação às condutas praticadas, e nesse cenário que muda o status quo da situação, no sentido de que, ao pagar essa fiança e cumpridos os requisitos que você bem apontou agora, parece-me, mais fácil que ele não venha a se evadir da Espanha. Doutor, me chamou a atenção aqui uma fala, né, uma repercussão da defesa da advogada, que a Beatriz trouxe informações, a advogada dessa moça vítima do estupro, dizendo o seguinte: a justiça é para os ricos, né? Citando essa questão de que ele vai conseguir a liberdade se pagar essa fiança num valor de fato bastante alto, 1 milhão de euros, dá quase mais aqui de 5 milhões de reais. A gente sabe que talvez isso não seja um problema para o Daniel Alves, mas queria repercutir a respeito dessa decisão. Quer dizer, né, você fala de um crime que é um crime grave, mas quem tem dinheiro acaba podendo ter o benefício, a liberdade. E mais do que isso, doutor, esse dinheiro
para onde vai esse dinheiro? Porque a gente sabe, né, Beatriz, se não me engano, na condenação, ele teve que pagar uma multa que foi direcionada à vítima. 150 mil euros, 150 mil euros. Inclusive, a gente, pelos bastidores, soube-se que o Neymar teria transferido um dinheiro para ajudar o Daniel Alves, porque parte dos bens dele estão bloqueados. Explica um pouquinho para a gente essa questão de fiança, de valores, né? Se ele tem acesso ao dinheiro dele para pagar esses valores. Patrícia, perceba o seguinte, nesse caso, quando a advogada da vítima denuncia, né, a justiça para ricos, parece-me muito mais um discurso aí eloquente, no sentido de chamar a atenção, visto que se trata de um caso midiático. Se nós observarmos o previsto na legislação espanhola, tal qual na legislação brasileira, existem mecanismos para todos os condenados, para todas as pessoas que são processadas criminalmente, para obter aí a liberdade provisória ou uma liberdade condicional, dependendo do instituto e do momento processual. Então, não me parece ser esse o caso. Por óbvio, é possível verificar o seguinte: de um lado, a advogada do Daniel Alves pediu uma fiança de 50 mil euros, e a justiça espanhola apontou, não, a capacidade econômica dessa pessoa, a sua capacidade de apresentação econômica é muito superior a esses 50 mil, então a fiança será de aproximadamente 1 milhão de euros. Então, ela sopesou justamente a capacidade dessa pessoa, o fato dela ser politicamente exposta, um jogador de futebol mundialmente conhecido, e também estipulou outros requisitos. Então, não me parece ser uma questão vinculada explicitamente de uma justiça para A ou para B, né, para rico ou para pobre. Pobre não teria esse direito, ao contrário, né, trata-se de um direito concedido a todos, tanto na justiça espanhola, tanto na legislação processual penal espanhola, quanto na legislação processual penal brasileira. Tá bom. Beatriz, agradeço aqui a sua participação. Beatriz, que hoje está trabalhando mais do que o dobro, né, em razão desse destaque internacional. Já já ela traz aqui outras novidades, porque vai seguir para a apuração do que está acontecendo, dessas tratativas. Mas quero aproveitar, doutor Rui, aqui para repercutir caso Robinho. O STJ hoje vai analisar se o ex-jogador vai cumprir a pena aqui no Brasil. Doutor Rui, quais são os cenários possíveis de análise desse assunto agora pela justiça brasileira? Patrícia, o que nós precisamos considerar é o seguinte: estamos diante do julgamento de uma homologação de decisão estrangeira. A homologação de decisão estrangeira é um procedimento de cooperação judiciária internacional e que é reconhecido no Brasil e amplamente utilizado. Especificamente no caso Robinho, nós temos, do plano geral, o que é preciso para se homologar uma sentença estrangeira, uma decisão estrangeira, e daí nós temos que o Brasil adota o que é denominado de sistema de delibação. O que é isso? É algo bastante simples. Nós, os julgadores, não analisam o mérito do processo, eles não vão entrar no conteúdo dele, vão analisar apenas os requisitos formais. E é isso que estará em pauta hoje para ser julgado. E com relação especificamente, voltando, né, ao caso Robinho, o X da questão é justamente o que você colocou no início de sua fala, ou seja, vamos homologar uma sentença penal estrangeira, penal condenatória estrangeira, mas com uma finalidade específica, qual seja, a execução da pena no Brasil por um brasileiro nato, ponto de interrogação. Então, é isso que está em pauta hoje. É possível um brasileiro nato ter, uma vez sido condenado no estrangeiro, no caso na Itália, cumprir a sua pena aqui no Brasil? Ponto de interrogação. E daí nós temos a seguinte linha. De um lado, né, defende o Ministério Público nessa situação específica que seria possível, é possível, porque cumpre os requisitos do artigo 100 da Lei de Migrações,
no sentido de que, especificamente, em que pese o Robinho seja um brasileiro nato, é possível, sim, cumprir, aliás, é possível, sim, que ele cumpra a pena, ocorra a transferência da execução da pena dele, que ele foi condenado na Itália, aos 9 anos, aqui no Brasil. E, de outro lado, vem a defesa do Robinho apontando de que não é possível que isso ocorra. Notadamente porque, se nós temos o artigo 5º, inciso 51, que diz que brasileiro nato não será extraditado, e o artigo 100 da Lei de Imigrações fala que apenas no caso de solicitação de execução, extradição executória, né, apenas nos casos de extradição executória, é que seria possível solicitar a transferência do cumprimento da pena aqui no Brasil. Então, e com isso, né, com essa conjugação desses dois fatores, é que a defesa entende que seria impossível que ele viesse a cumprir essa pena aqui no Brasil. Ok, doutor Rui Badaró, muitíssimo obrigada pelas explicações aqui sobre os casos envolvendo, você vê, né, 2 ex-jogadores também ali apontados pela justiça por responsáveis por atos de estupro na Europa, no caso, né, Itália e também Espanha. Obrigada, doutora, até uma próxima. Abraço, Patrícia, tchau, tchau. Tchau.